Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Continuação do capítulo 2. O corpo do homem é tratado como uma casa. Muitas vezes a Bíblia se refere ao corpo humano como uma casa. Você precisa saber que espíritos maus podem estar na casa de uma pessoa, seu corpo, e não estar na pessoa em um sentido mais completo, em seu espírito. Isso é porque o homem é um espírito, não um corpo. Por exemplo, se você morasse em uma casa infestada de cupim, isso não significaria que você está infectado de cupim. A casa é simplesmente onde você mora, mas você mesmo não está infestado de cupim. Bem, um espírito mau pode tentar afligir seu corpo, mas não significa que você está infestado por um espírito maligno no espírito. A palavra de Deus sustenta o fato de que o corpo do homem é uma casa. Quando o homem morre fisicamente, seu corpo morre, mas ele ainda vive. Paulo se refere ao corpo como a casa terrestre desse tabernáculo. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, corpo do homem, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, o corpo, gememos angustiado, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. 2 Coríntios 5, 1 e 2 e 4. A Bíblia está falando aqui sobre o homem interior e o homem exterior. O homem exterior é a nossa casa terrena, o corpo. Mas existe também um homem interior, uma casa não feita por mãos, os espíritos dos homens, que é eterno. Paulo fala sobre as diferenças entre o homem exterior e o homem interior. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. O espírito do homem, ou homem interior, é o mesmo que homem interior do coração. Aqui há uma relação entre corpo e espírito. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3, 3 e 4. Pelo que Paulo disse, pode-se perceber que o corpo do homem é diferente do homem no interior. Mas esmurro meu corpo e o reduzo, ou seja, meu corpo, à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. Paulo trata o corpo como algo que lhe pertence. Então, quem é o eu que traz esse corpo em sujeição? É o homem no interior que se tornou uma nova criatura em Cristo. Paulo faz uma distinção clara: seu corpo e eu, o verdadeiro homem no interior. Paulo não estava dizendo que tinha de trazer a si mesmo o homem no interior em sujeição. Não, ele disse que o homem no interior tinha de trazer seu corpo em sujeição. Não obedecer a esse versículo é uma das áreas em que os cristãos sem conhecimento dão a Satanás acesso às suas vidas. As pessoas dão lugar a Satanás em suas vidas quando permitem que seus corpos ou sua carne as dominem, em vez de permitirem que seus espíritos recriados governem e dominem suas carnes. Mantendo o corpo em sujeição ao espírito. Em 1 Coríntios 9, 27, Paulo estava dizendo que mantinha seu corpo em sujeição ao seu espírito. Isso significa que Paulo não deixava seu corpo fazer tudo o que ele queria. Se o apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, que escreveu boa parte do Novo Testamento, teve de manter o corpo sob o domínio do Espírito, evidentemente que seu corpo quis fazer coisas que não eram certas. Então, Paulo teve de mantê-lo sob o domínio e o controle do seu Espírito, assim como nós também temos de fazer. Muitas vezes os cristãos querem expulsar demônios quando o problema é a carne. No entanto, não se pode expulsar a carne. Outras vezes as pessoas querem que Deus faça algo com seus corpos. Deus não fará nada com seu corpo. Afinal, não é o corpo dele, é o seu. E é você que tem de dominá-lo. Quando nascemos de novo, nosso homem interior pertence a Deus.
mas temos de tomar a decisão de mantermos o corpo em sujeição ao espírito, o que só é possível quando apresentamos nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Em Romanos 12:1, Paulo fala sobre a importância de o cristão apresentar seu corpo em sacrifício a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Fiquei impressionado quando compreendi o que esse versículo realmente estava dizendo. Paulo não estava escrevendo para pecadores, estava sim escrevendo para santos cristãos. Ele estava dizendo para os cristãos que, mesmo eles tendo nascido de novo, seus corpos não nasceram de novo, eles teriam de fazer algo com os próprios corpos. Se você não apresentar seu corpo como um sacrifício vivo, ele irá querer fazer tudo o que fazia antes de ser salvo, quando ainda estava sob o domínio de Satanás, o Deus deste mundo. Efésios 2:2. Em outras palavras, se o seu homem interior, que é uma nova criatura em Cristo, não estiver controlando seu corpo, ele deixa a porta aberta para espíritos maus terem acesso, porque os demônios tentam dominar o homem através da alma e do corpo. Eu vi isso acontecer na vida de um ministro, um cristão maravilhoso, homem bom e agradável que tinha sido um pioneiro no movimento pentecostal. Ele sempre desfrutou de uma saúde excelente, mas nos últimos tempos começou a ter problemas físicos. No final das contas, esse ministro teve 3 derrames que afetaram sua mente. Ficou por isso parcialmente paralisado e algumas vezes aquele homem não era ele mesmo. Praguejava contra a esposa e batia nela. Essa esposa e sua filha oravam por ele. Quando ele orava em línguas, ficava bom por uns instantes, mas nunca foi liberto. Sua esposa disse que depois que me ouviu ensinando sobre a autoridade do cristão, percebeu o que poderia ser feito. O derrame atingiu o cérebro do seu marido, então ele não poderia mais administrar a própria mente e o próprio corpo. Por causa disso, o diabo estava tomando vantagem sobre ele. Ele se tornou uma pessoa diferente. Parte disso por causa do derrame, é claro, mas no caso dele, um espírito mau também estava envolvido. Salvo ou não, o homem pode ser oprimido na mente ou no corpo por espíritos maus. Sua esposa não sabia como se levantar contra isso e tomar autoridade sobre a situação. Depois de o marido ter partido para estar com o Senhor, ela entendeu que poderia ter se colocado contra Satanás em nome de Jesus e ordenado que ele tirasse as mãos da propriedade de Deus. Eu lhe assegurei que Satanás tem de obedecer a palavra. Proteção contra o inimigo. Manter o corpo em sujeição ao espírito recriado é a maior defesa contra Satanás. A Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Quando você submete seu corpo a Deus e não permite que ele faça coisas erradas, será muito mais fácil resistir ao diabo. Deus sabe que sem corpos submetidos e mentes transformadas, os cristãos não serão capazes de seguir as direções do Espírito Santo como deveriam. A Bíblia diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14. Ele não diz: pois todos os que são guiados pelo corpo ou pelos 5 sentidos físicos são filhos de Deus. Ou todos os que são guiados pela alma são os filhos de Deus. Não. Guiados pelo Espírito, fundados na palavra, os cristãos têm uma forte defesa contra Satanás e seus demônios. E se um cristão não foi ensinado corretamente, quando seu corpo quer fazer algo que é errado, o diabo tomará vantagem sobre ele e o enganará, fazendo pensar que ele nem sequer é salvo. Assim, uma vez que o diabo coloca o cristão embaixo de condenação, ele pode impedi-lo de andar na sua herança em Cristo, que inclui exercitar autoridade sobre o diabo. Mas se os cristãos entendessem que seus corpos não nascem de novo e que eles têm de fazer algo sobre os próprios corpos, poderiam aprender a apresentá-los a Deus como sacrifícios vivos, trazendo-os em sujeição aos seus espíritos recriados. Essa é uma das maneiras mais importantes de o cristão tomar seu lugar em Cristo, para que possa permanecer forte contra o diabo. Se não tivermos nossa mente renovada com a palavra de Deus, nossa mente ficará do lado do nosso corpo contra nosso espírito, e isso não nos dará uma defesa forte contra Satanás. Não culpe o diabo pela carnalidade. O que significa a palavra carnal?
De acordo com o dicionário Vini, a palavra carnal significa a carne que é sensual, controlada por apetites animais e governada pela natureza humana, em vez de ser governada pelo Espírito de Deus. Os cristãos devem andar pela fé na palavra de Deus e serem guiados pelo Espírito Santo, não pelos seus sentidos. Uma pessoa pode ter todos os dons do Espírito operando em sua vida e ainda assim ser carnal, e não aprender como manter o corpo e a mente sob o domínio do Espírito. Os coríntios eram assim. Aqueles cristãos, mesmo cheios do Espírito, ainda eram presos a um estado de infantilidade cristã, porque eram carnais ou guiados pelo corpo e pelos 5 sentidos. 1 Coríntios 3, 1 e 3. Eles permitiam que seus 5 sentidos os dominassem no lugar do Espírito Santo. Paulo disse para os coríntios: "E sim como a carnais, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem, meramente natural?" 1 Coríntios 3, 1 e 3. E a Bíblia diz: "Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins." Tiago 3,16. Se os cristãos não desenvolverem seus espíritos, mas permitirem que seus corpos, suas mentes e suas emoções os governem, permanecerão como carnais e crianças espirituais. Cristãos carnais, através de inveja, contendas e divisões, são presas fáceis para as ciladas do diabo. Alguns cristãos pensam que precisam que os espíritos maus sejam expulsos deles o tempo todo porque são facilmente enganados por Satanás, mas na verdade eles só precisam crescer e se desenvolver, além de aprenderem a não se renderem à inveja, às contendas e às divisões. À medida que nos rendermos ao Espírito de Deus e basearmos nossa vida na palavra dele, em vez de nos rendermos aos nossos sentimentos ou à nossa carne, cresceremos e sairemos do estado de cristãos carnais no qual Satanás pode nos dominar. Satanás não tem acesso a nós na arena da fé, na palavra de Deus, mas ele o tem no reino dos sentidos, quando somos governados por sentimentos e guiados pelo corpo e pela alma. O homem está sempre tentando dar desculpas no lugar de contar com o que Deus já lhe deu na sua palavra. Por exemplo, na sua palavra, Deus nos deu instruções sobre o que fazermos com nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Ou seja, devemos usá-los como uma proteção forte contra o inimigo. Mas o homem está sempre tentando encontrar uma outra forma que não seja a forma de Deus para chegar à maturidade, ao sucesso, à vitória espiritual sobre o diabo em todas as circunstâncias. Se o homem puder encontrar um jeito fácil de fazer as coisas, como colocar a culpa de tudo no diabo, ele fará isso, em vez de viver os princípios da palavra de Deus. É mais fácil expulsar o diabo do que tomar a responsabilidade de renovar a mente com a palavra consistentemente e mantê-la sob a sujeição do seu espírito. Conheci um pregador que entendia a natureza carnal do homem. Ele viu um título em um quadro que dizia: "A besta e eu". Aquilo o inspirou para um título de um sermão que ele pregou: "A besta que está em todos nós". Você sabia que existe uma besta em cada um de nós? A besta é a sua carne, sua natureza humana carnal não regenerada. Você terá essa natureza carnal para subjugar enquanto você viver na terra. Assim, nós podemos dizer que existe uma besta em todos nós. Há uma natureza carnal na natureza humana não regenerada, na carne do homem. Entretanto, a natureza carnal, se você nasceu de novo, não está no seu espírito. E graças a Deus, um dia você também terá um novo corpo glorificado. 1 Coríntios 15, versículo 42, do 50 ao 54. Até aquele dia, Deus diz para você na sua palavra como permanecer forte contra seu inimigo, Satanás.